O Workflow, com certeza, é a funcionalidade mais rica do Gira, porque com ela você consegue configurar os diversos processos que existem na sua empresa. Desde a entrada da solicitação do cliente, até o seu atendimento, uma possível aprovação dele, dependendo do que for, e até a configuração da tua esteira de desenvolvimento, das áreas de RH, enfim, você consegue ter processos interligados. O workflow do Gira é sensacional. E no vídeo de hoje eu vou te explicar alguns aspectos essenciais do workflow do Gira e como você faz para configurar um workflow essencial. Sair do zero. Eu não quero usar o workflow padrão do Gira, eu quero customizar o meu e aí eu vou te ensinar como fazer isso. Sou Lameque Oliveira, especialista em Gira e instrutor aqui na Mox. E se você ama produtividade, organização e trabalhar dentro do Gira, esse canal foi feito para você. Clica no sininho para você não perder nenhuma novidade, porque sai vídeo toda quinta. Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre o workflow do Gira. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você e a gente vai começar a conversar sobre o workflow do Gira, os aspectos essenciais, o que ele é, para que serve e como você faz para criar o seu primeiro workflow. Primeiro, é importante você saber o que é o workflow do Gira. Workflow, o fluxo de trabalho, é uma funcionalidade do Gira que permite que você configure o seu processo dentro do Gira. Todos os processos eles começam em aberto e terminam em feito. E tem um caminho para isso, né? O workflow é justamente definir esse caminho, tá? Um exemplo aqui de workflow é esse aqui, é uma demanda de produção de conteúdo. Tá? Vamos dizer que eu estou produzindo um treinamento, tá? Então aqui começa em novo, eu criei uma demanda de treinamento, iniciei o design disso, então estou desenhando como é que esse treinamento vai acontecer, inicio a fase de estimativa, depois de estimativa eu inicio a produção e de produção eu concluo e em qualquer momento eu posso colocá-lo em espera, tá? Esse é o desenho de workflow, inclusive dentro do Gira, tá? Eu printei o desenho que eu fiz dentro do Gira do workflow e coloquei as demandas de produção de treinamento dentro do meu Gira para obedecerem essa etapa. Para que serve o workflow? Ele serve para duas coisas: controlar essas etapas, garantir que eu vou obedecer o processo, né, que a demanda de conteúdo vai passar pelas etapas que ela deve passar e obter indicadores. Por exemplo, eu sei quantas demandas estão em aberto, quantas demandas estão em andamento, quantas estão aguardando o cliente, quantas estão aguardando um terceiro, quantas estão bloqueadas, quanto tempo cada demanda fica em cada etapa. E se você quer saber mais sobre esses dashboards, tem um vídeo que está aparecendo aqui acima na tela que explica justamente como você configura esses dashboards dentro do Gira, tá bem? Mas o workflow ele serve para controlar etapas e obter indicadores, tá? Então, vamos primeiro entender alguns aspectos teóricos sobre o workflow e aí a gente vai para a prática para eu te ensinar como você cria um workflow, tá bom? Você vai sair desse vídeo sabendo como criar o workflow minimamente, tá? O básico, o ground de workflow. Então eu tenho aqui, dentro do workflow, eu tenho o status, que é o onde, tem um status novo, por exemplo, ou um status em estimativa, é onde a minha demanda se encontra. Então, onde o meu treinamento se encontra, em que etapa o meu treinamento de workflow ele se encontra. Ele está em produção, está em estimativa? Para quem tiver curioso, ele já está concluído, inclusive o link está aqui na descrição, tá bom? Mas o fato é que, independente de quantas etapas o meu workflow tem, tá vendo que tá cinza aqui, azul aqui e verde aqui? Eu posso resumir qualquer workflow, independente do número de etapas, em três fases: itens pendentes, itens em andamento e itens concluídos. To do, in progress e done. Tá? Eu posso resumir nesses três. E o Gira faz isso muito bem. Então, quando eu vou criar um status, eu digo a que categoria ele pertence. Tá bom? Isso é importante tanto visualmente como depois para relatórios. Tá? E tem um outro elemento importante dentro do workflow chamado transição. E a transição é justamente o como. Como que a minha demanda, o meu treinamento sai de novo para InDesign? É usando a transição iniciar design. Como é que eu saio de InDesign e vou para concluído? Através da transição de cancelar projeto, ok? E se você já é um usuário do Gira, você sabe que na hora de transitar as atividades é justamente o nome da transição que vai aparecer para conduzir de um status para o outro, tá? A gente vai ver isso mais na frente. Mas essa transição ela tem 5 elementos, tá?
ela tem propriedades, que a gente não vai abordar nesse vídeo, eu abordo isso no treinamento. Condição, que é o seguinte, a condição eu digo que apenas quem é design de produto consegue pegar o status de novo e levar para InDesign. Tá? Eu digo uma condição, ela primeiro tem que ser satisfeita para que a transição possa ocorrer. Validador. Validador é uma segunda característica, uma segunda opção da transição. E eu, por exemplo, eu digo assim, de InDesign para concluído, eu quero que tenha um validador, eu quero que insira a razão daquele cancelamento. Tá? Tem aqui função de post. Eu quero que quando entrar em design, ele crie uma tarefa adicional. É possível. E tem gatilho, tá? Que é uma transição automática para... Esses gatilhos são para ferramentas de desenvolvimento do Bitbucket e Bamboo. Se você não é desenvolvimento, esquece um pouco o gatilho, deixa isso de lado, tá bom? Então, recapitulando, eu tenho o status anterior e tenho o status posterior, e a transição é o que vai conduzir até isso, tá? Dentro da transição, eu posso definir uma tela. Exemplo, eu quero que ao concluir, ele abra uma tela aqui, da transição de sair em produção para concluído, ele abre uma tela e me permita inserir campos. E aí me permite inserir informação em campos, tá? Eu posso ter isso na transição. Então, a transição tem esses elementos, que tem a condição, que deve ser satisfeita antes, deve ser conhecida antes, o validador, que deve ser inserido durante a transição, a função de post, que automatiza ações após a transição, e o gatilho, que automatiza a transição por ferramentas de desenvolvimento e ele ignora a condição em validador. Beleza? Tranquilo até aqui? Então vamos para a parte prática. Vamos fazer um workflow agora que você já sabe o que é status, já sabe o que é transição e já sabe as características dela. Vamos lá para o meu Gira e vamos configurar junto o teu primeiro workflow. Mas antes, por que é importante eu pensar em customizar o workflow? É possível e até provável que o workflow que você quer fazer, o nativo não te atenda. Exemplo, eu quero que haja um validador antes de um incidente virar um bug na passagem do time de suporte para o time de desenvolvimento. Eu quero que tenha alguém que faça essa validação para poder abrir o bug de fato. Ou quando a atividade for concluída, eu quero ver o tempo gasto. Apenas desenvolvedores podem enviar uma atividade para revisão de código. São exemplos de requisitos de negócio que você não vai conseguir com o nativo e vai precisar customizar o seu workflow. E o Gira oferece esse ambiente propício para que você customize o seu bendito workflow. Então, como é que eu faço isso? Vamos aprender a como customizar um workflow básico aqui, o mínimo necessário que você precisa saber sobre o workflow, e começa agora. Estou aqui no Gira da Dunder Mifflin, então vamos pegar aqui o projeto Shroot Farms. No projeto Shroot Farms, nós temos um workflow. Tá? Todo projeto ele vai ter workflows dentro dele. Tá? E como é que eu faço para configurar, tá, esse workflow? Então, você pode ir aqui em Project Settings. Tá? Você vai ver que tem aqui Workflow. Tá bem? Workflow. E vai ter um workflow vinculado aqui, ó, esse workflow da Shroot Farms é bem simples, é To Do in Progress Done, e história, bug, época, tudo respeita esse workflow, tá? Eu posso ter um workflow para N tipo de atividades, tá bom? Aí eu posso adicionar um workflow existente aqui, enfim, mas eu vou primeiro, para adicionar um workflow existente, eu primeiro preciso criar um workflow, tá? Eu preciso criar o workflow, então vamos criar um workflow aqui do zero. A gente vai aqui nas configurações do Gira, vai em Issues, tá? Issues, e Workflows, tá? Workflows, vou adicionar aqui um workflow, colocar aqui workflow, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aí, esse workflow, quando eu criar, tá? Ele vai vir aqui para texto. Eu não gosto dessa visão de texto, eu gosto da visão de diagrama. E perceba que ele está inativo. Inativo significa que ele não está associado a nenhum projeto, tá bom? E aqui eu vou adicionar um status. Eu posso pegar os status já existentes. Ó. E eu sempre recomendo que você pegue os status existentes para evitar problemas como closed e concluído, status do tipo fechado e fechado. Evitar essa duplicidade o máximo possível. Então, tenta reutilizar o que já tem pronto lá.
tá? Senão você cria os seus, tá? Vou aqui adicionar em aberto. Aqui. Então, quando criado, vai cair no status aberto, é o primeiro status que eu quero que crie. Aí eu vou colocar aqui um status em execução, por exemplo. Que outro status eu posso ter? Depende do meu processo. Eu estou aqui no processo bem simples, aberto em execução e fechado, e eu tenho os status criados, todos naquelas coresinhas, lembra? Agora eu vou criar as transições. Ó. Vou arrastar daqui para cá e vou dar um nome para aquela transição. Por exemplo, iniciar a execução. Escolho uma tela, ó, se eu quiser, não quero nenhuma tela. E vou colocar aqui, fechar. Do status em execução para o status fechado, eu quero que use a transição fechar. E aqui eu vou querer uma tela, resolve issue. Essa tela deve estar no seu Gira, tá? Resolve issue screen. Vou adicionar essa tela. Por que eu vou adicionar essa tela? Ó, quando eu vou na transição, ele abre essas opções. Ó, propriedades, gatilhos, condições, validadores e post function. Ó, lembra deles? Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa tela. Aqui tem a tela também. Eu vou clicar nela. Quando eu vou para essa tela, já é nativa do Gira essa tela, tá? Vai ter o campo Resolution, que é um campo muito importante dentro do Gira, para você dizer como você resolveu aquela atividade. Eu fechei, mas eu fechei porque eu estou cancelando a atividade, eu fechei porque eu estou concluindo a atividade, eu fechei porque eu dei uma solução definitiva dentro da atividade, eu fechei porque eu dei uma solução de contorno dentro da atividade. Por isso que é importante que você coloque esse campo Resolution, tá? Então, tem essa tela nativa que já vai te levar para o campo Resolution. Só que se eu publicar o workflow desse jeito, eu só tenho ida. Ó. Então, imagina que eu tenho uma atividade de desenvolvimento, que eu peguei e está em aberto. Coloquei para execução. De execução, eu não consigo mais voltar para aberto, porque só tem a transição de ida, tá vendo? Então, se eu pegar de aberto e levar para execução, eu não consigo mais voltar. Então, eu preciso criar uma transição de reabertura. De fechado também. Ó. Então, vou primeiro criar a transição de reabrir. Aqui. Então, reabrir. E vou reutilizar essa transição aqui, ó. Quando eu trago daqui para cá, eu não vou criar de novo um reabrir aqui. Eu vou reutilizar a transição que já existe, reabrir. Porque qualquer propriedade, qualquer condição, qualquer validador, qualquer post function que eu coloque aqui, já vai servir para ele, tá bom? Então, iniciar a execução, fechado. E eu quero que de aberto eu também possa fechar. Então, vou reutilizar a transição fechar. E ele já traz a tela também. Se eu crio um novo fechar, eu tenho que alocar uma nova tela e tal, enfim. Então está aqui criado o meu workflow, bem simples, tá? Eu vou adicionar um último status chamado aguardando o cliente e dizer que qualquer status pode transitar para ele, tá? Qualquer status. Então, aqui aguardando o cliente, qualquer status pode transicionar para ele. Tá aqui o all, tá? Se você quiser que isso aconteça com fechado também, você pode clicar aqui em permitir que qualquer status transite para ele, ok? Feito isso, eu vou vincular esse workflow que eu criei a uma atividade, tá bom? Eu vou vincular a uma atividade. Só que antes eu quero te ensinar uma coisa muito importante. Muito importante isso aqui que eu vou te ensinar. Quando você vai levar de aberto para em execução, se você está iniciando a execução daquela atividade, significa que você já quer atribuir para você mesmo aquela atividade. Você não quer preencher o campo responsável e depois iniciar a atividade, ou ter uma tela no meio do caminho de tipo de aberto para execução, aí tem uma tela aí que você tem que colocar o responsável, né? Se você não sabe do que eu estou falando, assiste um vídeo aqui de introdução ao Gira Software, tá? Tudo que você precisa saber, ou do Gira Service Desk, tudo que você precisa saber. O vídeo está aparecendo aqui, tá? E aí você assiste esse vídeo do tutorial do Gira Software, tudo que você precisa saber, você vai entender melhor sobre isso. Depois você volta para cá, tá? Mas se você já sabe do que eu estou falando, então a gente vai usar um negócio chamado Post Function. Post Function é aquela ação, aquela automação que vai acontecer quando eu executar aquela transição. Então, vou aqui colocar um Post Function e vou adicionar que a atividade vai ser assignada, vai ser atribuída ao usuário corrente, ao usuário que está executando aquela ação. Tá? Tem diversas outras post functions que eu exploro mais no treinamento de customização do workflow do Gira. Tá? Então, quando sair voltar para o diagrama aqui, quando sair do aberto para o em execução, quando eu executar essa transição aqui, iniciar a execução, ele tem uma post function agora que já coloca
a pessoa que está causando essa ação como responsável. Legal, né? Uma outra post function faz sentido, eu vou dizer já já, e é um erro muito comum as pessoas esquecerem de colocar essa post function quando vão criar um workflow dentro do Gira, tá bom? Mas já já eu falo. Vamos lá no Short Farms, vamos lá falar com Dwight e vamos colocar aqui no Project Settings, na configuração do projeto, o workflow. Vamos atribuir aqui um workflow existente. Então vamos pegar o nosso workflow, inscreva-se no canal e ative o sininho, deixa o like e tal. Eu vou dizer que história, não, vou dizer que tarefa e subtarefa que seguem esse processo. Deixa os outros nesse aqui. Olha que legal. E vou publicar. Quando eu publico, o Gira vai fazer um depara, vai dizer, opa, antes era in progress aqui para essa subtarefa. Tem 3 subtarefas em progress. Eu vou colocar em execução e tal. Qual que... to do aberto e fechado, beleza? Então vou associar. E aí ele faz o depara do workflow antigo, que estava sendo utilizado, para o novo. Migrou as atividades e tal. Show de bola. Vamos lá. Vamos aqui no Shoot Farms. E vamos criar uma tarefa aqui. Vamos criar uma tarefa aqui para o Shoot Farms. Teste de workflow. Criei a tarefa aqui no Shoot Farms. Então tá aqui o meu workflow, né? Enquanto quando eu vou aqui em aberto, no workflow, eu tenho justamente a transição, ó, iniciar a execução, que foi o nome que eu dei lá na transição, o fechar e tal. E se eu clicar em View Workflow, eu vejo todo o workflow, o processo que eu estabeleci, tá? Então vamos transitar esse workflow aqui, ó, de aberto. O assignee está sem assignee e eu vou iniciar a execução. Quando eu faço isso, ele atribui para mim, que fui eu que causei a ação. E aí eu vou fechar, e quando eu fecho, ele traz justamente aquela tela que eu coloquei. Vou colocar aqui como feito. Essas resoluções tem diversas aqui, porque é um ambiente de teste, tá? Mas de qualquer forma, mesmo que você tenha diversas, você pode limitar a quantidade de resolutions exibidas naquele workflow, tá? Eu ensino isso no treinamento. Por exemplo, para vendas, eu só deixo que apareça proposta aprovada e proposta declinada. Faz sentido, né? Mas para outras áreas, eu quero que apareça mais opções. Então, vou colocar aqui como feito. Esse campo é muito importante para o Gira entender que aquela atividade foi resolvida. Não é o status que define isso, é o campo resolution, tá? É o campo resolution. Então tá aqui como feito. Aí eu vou reabrir. Reabrir uma atividade. Poxa, reabrir, tá com status aberto e a atividade continua como feito. Como é que eu me livro disso? Vamos voltar lá no workflow. Estamos aqui no workflow. Vou editar o workflow. Inscreva-se no canal. E vou usar também o recurso de post function. Vou aqui em reabrir. E o legal de eu estar usando a mesma transição, reutilizando a transição, que adiciona o post function naquela transição e ela está sendo aplicada em todos os contextos. E vou adicionar uma post function que limpa campo, ó, limpar o campo. E vou limpar o campo resolution quando houver uma reabertura. Assim o Gira vai entender que a resolution está vazia, que aquele campo foi limpo, que aquela atividade foi reaberta e ela não está mais como concluída, tá? Quando eu estou editando um workflow já existente, o Gira vai perguntar se eu quero salvar um backup, tá? No ambiente de teste não vou salvar nenhum backup. Aí agora, vou fechar aqui novamente a atividade de Shoot Farms, tá? Vou fechar essa atividade. E vou reabrir, ó. Agora ele limpou o resolution. Beleza? Então, é assim que você cria workflows, é assim que o workflow do Gira funciona. Você pode ter N etapas, tá? E se você quiser amadurecer mais, quiser aprender a colocar aprovação, quiser aprender a colocar outras regras, tem um treinamento do Gira. Se você quiser se você quiser aprender mais sobre o workflow do Gira, tá? Tem esse treinamento aqui de customização do workflow, tá? O conteúdo aqui, ó, tem 4 módulos, o onboarding para você no curso, das orientações, introdução e conceitos básicos, detalhadamente o que é condição, o que é validador, post function, como você deve utilizar cada um deles. Eu detalhei isso bem no curso. Como é que você cria aprovação no portal do cliente do Gira Service Desk? Como é que eu faço isso?
como que eu faço para criar um caso de RH, do RH, quando chegar um novo colaborador, já abrir as atividades em vários projetos diferentes, como é que eu faço isso? Tem aqui os casos avançados, boas práticas, truques do workflow, orientações e tal. Então, esse treinamento tem 4 módulos e 18 aulas, tá? Bem completas, são 4 horas de conteúdo para você aprender a mexer bem no workflow do Gira, tá? E você pode clicar no link aqui da descrição e adquirir esse treinamento que vai te ensinar a usar muito bem esse recurso do workflow, tá? Então é isso. Dá uma olhada no link da descrição aqui, que tem o treinamento de customização do workflow do Gira, tá? Dá uma olhada na descrição, vai ter mais informações sobre na descrição. E se você quer continuar a sua jornada dentro do Gira, tem 2 vídeos que você tem que assistir. Um sobre dashboards. Lembra no começo do vídeo que eu falei que os dashboards, o workflow é usado para medição de indicadores, onde é que as coisas estão? Os dashboards vão te ajudar nisso. E tem um vídeo que o Felipe fez que te explica como configurar esses dashboards. E um outro vídeo sobre como configurar o seu quadro Kanban, que tem toda a relação com o workflow do Gira por causa das etapas e das colunas. Dá uma olhada nesses 2 vídeos que estão aparecendo aqui do lado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!